Quinta-feira, a gente foi fazer o trabalho da ação social. Vou chorar. A gente foi fazer o trabalho da ação social na quinta-feira. E aí, quando eu comecei a falar as coisas, a dona Sol falou: pastor, acabou a água. Aí eu falei: nossa, se eu soubesse, nem tinha começado a fazer, né? Mas ela falou: não, tem a minha caixa lá, é grande, vamos fazer. E daí a gente foi fazendo. E aí veio aquela chuva. Mesmo assim, eu falei: vamos para a rua, porque a gente sempre foi, mesmo debaixo de chuva, nunca foi impedimento. E aí, chegando aqui na igreja, a gente veio, aquela chuva, e tinha as capas de chuva aqui, eu até nem queria colocar, que eu falei: não, nunca precisei, né? Então vamos assim. Ainda assim eu coloquei, porque elas insistiram. E fomos para a rua. Fizemos bastante marmita. E eu falei para Deus: eu não aceito voltar para casa com nenhuma marmita nesse caixote. A gente vai ter que entregar todas. E aí meu esposo foi para Afonso Pena, né, de um lado com o pastor João, entregar de carro, e eu fui com os obreiros para a rua. E aí, chegando lá embaixo, eu perguntei para a moça: você sabe onde tem mais alguém que a gente possa estar levando o alimento e tal? Ela falou: tem uma praça ali, não sei para onde. Perto do chafariz, né? Para lá do chafariz. E, na verdade, a gente nem chegou nessa praça. Eu falei para os obreiros: vai na frente, que eu estava esperando a dona Marlúcia. Eu falei: eu vou atrás. E aí, chegando lá, antes de chegar na praça, eles chegaram num ponto de ônibus onde tinha 2 rapazes. E aí, eles entregaram a marmita e a obreira falou: agora espera a pastora que ela vai orar. Né? E daí o rapaz até falou para ela: mas vocês não oram, tal, vocês também são ungidos de Deus, né? Daí ela falou: não, mas a pastora vai orar. E chegando no local, o rapaz falou: você que é a pastora? Eu falei: sim. E ele: qual é o seu nome? Eu falei: Rafaela. Daí ele falou assim: antes de eu comer, eu quero uma oração. E daí ele falou assim para mim, na verdade, na hora que ele me perguntou, eu estava conversando até ontem com a dona Sol e com o Japa, que quando ele me perguntou isso, eu vi Satanás no olho dele. E que nem eu falei para eles, tanto o querer é de Deus como o realizar. Deus usa quem Ele quer, na hora que Ele quer e quando Ele quer. Deus, se quiser que Satanás fale, Satanás vai falar. Se quiser que não, também não. E na hora ele me perguntou: tá bom, você é pastora e tudo e tal, mas se eu precisar de um centro de reabilitação hoje, você tem para me oferecer? E naquele momento eu vi o diabo falando no olho daquele homem. E eu tive que respirar fundo assim, falar: Senhor, a direção é tua. E eu falei para ele: infelizmente a gente não tem. O ministério tem um mês. Mas o nosso propósito é esse. Que Deus abençoe alguém para dar um terreno para que a gente possa construir. Porque o meu sonho é esse: construir um centro de reabilitação para aqueles que necessitam. E aí, ele estava falando coisas que realmente é o que está acontecendo na nossa vida. E ele falou, eu falei: agora eu vou orar. Ele falou: mas então coloca a mão na minha cabeça. E eu coloquei, orei. E após aquela oração, ele começou a falar tudo que a gente está vivendo. Começou a falar: você é escolhida, você é a cabeça. Falava tanto para mim quanto para eles. Falava: ela foi escolhida, vocês têm que obedecer. Se ela falar, obedece. E ele falou tudo. Falou: sabe aquele templo pequenininho? Ele falou templo, nem falou igreja. Sabe aquele templo pequenininho que você está hoje? É ali que Deus vai te honrar. Continua só pregando o amor. Ele falou: não fica tirando a lã das ovelhas, não fica plantando envelope nem nada. Prega só amor. Ele perguntou: qual é o nome do templo? Eu falei: Templo do Amor em Milagres. Ele falou: Jesus era o quê? Eu falei: amor. Aí ele falou: milagre é consequência. Vocês estão no caminho certo. Só continua apacentando as ovelhas, fazendo o que Deus mandou, porque naquele lugar que você está, você vai ter casa, você vai ter carro, mas são consequências daquilo que você está fazendo para Deus. E eu glorifico a Deus, porque eu já tinha certeza, a maior certeza do mundo, que foi isso que Deus escolheu para a gente. E para mim, só foi mais uma confirmação de que Deus está no controle de tudo, e que aquilo que Ele tem preparado é bem maior do que a gente possa imaginar. Eu ia testemunhar para vocês, eu ia testemunhar na sexta-feira, mas eu estava aqui no culto, só chorava porque eu ainda fiquei. Até falei para eles ontem à noite, em todo o meu tempo de evangelho, eu nunca recebi uma profecia desse tipo assim. E como eu falei, né? Deus usa quem Ele quer, quando Ele quer. Então você pode ter certeza que se você tem esperado algo de Deus,
Se você tem sonhado, se tem projetado, se tiver nos sonhos de Deus, com certeza Deus já realizou tudo na vida de vocês. Apenas creia que a confirmação ela vem sempre da boca de Deus.